As principais notícias políticas da semana. Resumo: nesta edição, você vai conferir as notícias mais relevantes da política nacional e internacional, como a visita da mulher do general Vilas Boas aos manifestantes golpistas no QG do Exército, a decisão do governador Zema de não exigir vacinação para os alunos da rede estadual de Minas Gerais, o balanço dos incêndios florestais no Chile que deixaram mais de 100 mortos, a retomada dos trabalhos do Congresso com foco na reforma tributária, as propostas econômicas do governo Lula e o reajuste do Bolsa Família previsto para 2024. A mulher do general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, causou polêmica ao visitar e acenar aos manifestantes golpistas que estão acampados à frente do quartel-general em Brasília. Maria Aparecida Vilas Boas passou de van pelo local, indicando que o marido estaria no veículo adaptado para cadeirantes. Os acampados gritaram o nome do general e pediram a prisão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O episódio foi criticado por políticos e entidades da sociedade civil, que viram na atitude uma afronta à democracia e às instituições. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, novo, anunciou em um vídeo nas redes sociais que os estudantes da rede estadual de ensino não serão obrigados a se vacinar para poder frequentar as aulas. A declaração foi feita ao lado do senador Cleitinho Azevedo, Republicanos MG, e do deputado federal Nicolas Ferreira, PL-MG, ambos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Zema disse que a medida visa garantir a liberdade dos alunos, mas afirmou ser a favor da ciência e da vacina. A decisão contraria a orientação do Ministério da Saúde, que recomenda a vacinação como requisito para a matrícula escolar. A medida também gerou reação de governadores, ministros e políticos, que defenderam a importância da imunização para a saúde pública. O Chile enfrenta uma tragédia de grandes proporções por causa dos incêndios florestais que atingem o país desde a semana passada. Segundo o último balanço oficial, 112 pessoas morreram e cerca de 14 mil casas foram danificadas pelas chamas, que se intensificaram na sexta-feira, 2. As regiões de Vina del Mar e Valparaíso, que são destinos turísticos populares, estão entre as áreas mais afetadas. O presidente Gabriel Boric declarou estado de catástrofe e convocou militares para ajudar os bombeiros no combate aos focos de incêndio. O governo também implementou um toque de recolher a partir das 21 horas nas regiões mais atingidas. Os incêndios, que começaram durante uma onda de calor extremo e no meio de uma seca severa, são causados em 99% por razões humanas. O Ministério Público anunciou a detenção de 2 pessoas vinculadas com os incêndios nas regiões de Biobío e Lara Araucania. O Congresso Nacional retomou os trabalhos nesta segunda-feira, 5, com o calendário apertado pelas eleições municipais de 2024, e com pautas prioritárias definidas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, PPAL, e do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG. Alinhados ao governo, Lira e Pacheco sinalizaram, ao longo das últimas semanas, o desejo de dar foco à discussão de propostas que regulamentam a reforma tributária, aprovada pelo Congresso em 2023, após décadas de discussão. Parte dos textos, como o que trata da atualização dos tributos sobre a renda, deve ser enviada pelo Planalto em março. Além de se debruçar sobre a pauta ligada à reforma tributária, os presidentes e os parlamentares das casas têm elencado como prioritária a aprovação de textos que criam diretrizes e regras para ferramentas de inteligência artificial. Os parlamentares também negociam a recomposição de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão, vetadas pelo presidente Lula no orçamento deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começa o ano legislativo buscando avançar com importantes pautas econômicas para o governo. Os parlamentares voltam ao trabalho nesta segunda-feira, 4. Além da medida provisória, MP, que reunirá gradualmente 17 setores da economia, o chefe da pasta também vai negociar propostas para aumentar a arrecadação federal e atingir a meta de zerar o déficit fiscal. A equipe econômica ainda trabalha em leis complementares da reforma tributária e parte delas deverá estar pronta até o final deste mês para ser apresentada ao presidente Lula e depois enviada ao Congresso Nacional. Entre elas, a proposta de revisão da faixa de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, IRPF. No documento da Fazenda,
Os técnicos apontam que a revisão no crescimento foi motivada, sobretudo, pelo resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano, melhor do que o esperado para o setor agropecuário e para alguns subsetores de serviços e indústria, e ainda pela expectativa de menores juros até o final do ano, em função da desaceleração nas projeções de inflação. O governo Lula avalia conceder um reajuste linear de 4% nos benefícios do Bolsa Família, a ser pago a partir de março de 2024. As discussões acontecem agora porque esse valor precisa constar na proposta de orçamento de 2024, que será enviada pelo governo ao Congresso no dia 31 de agosto. O reajuste teria um custo de R$ 5,6 bilhões em 2024. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atende cerca de 14 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor médio do benefício é de R$ 192 por mês. O último reajuste do programa foi concedido em 2022, de 5,67%, pelo ex-presidente Bolsonaro. O governo Lula defende que o reajuste é necessário para recuperar o poder de compra dos beneficiários, que foi corroído pela inflação. O governo também pretende ampliar o número de famílias atendidas pelo programa, que tem uma fila de espera de cerca de 1,5 milhão de pessoas.